Um garoto brinca na escada rolante que sobe do primeiro piso ao segundo piso de um centro comercial. Então a escada vai do primeiro piso ao segundo piso. Então a escada ela está com seu movimento natural de subida. Quando o garoto sobe essa escada caminhando, ele conta 10 degraus e demora 20 segundos para chegar ao topo da escada. Então o garoto está aqui no primeiro piso. Ele começa a subir a escada caminhando. Quando ele conta 10 degraus, ele já está aqui no segundo piso. Quando o garoto desce a escada correndo, ele conta 50 degraus e leva 30 segundos para chegar ao pé da escada. Então, quando o garoto começa a descer essa escada, evidentemente o movimento de descida dele é desfavorecido pelo movimento de subida da escada. Ele conta 50 degraus, 1, 2, 3, e leva exatamente 30 segundos para ir do segundo piso ao primeiro piso. Então, vamos admitir o seguinte: como encontrarmos a quantidade de degraus visíveis dessa escada? Então, eu vou chamar de x o que eu quero determinar. O que eu quero determinar? O número de degraus visíveis da escada, ou o número de degraus que aqui a escada tem. Se representarmos por VE como sendo a velocidade da escada, o que significa calcular a velocidade da escada? Calcular a velocidade da escada significa que você tem que calcular a razão entre a quantidade de degraus que rola na escada, número de degraus que rola, pelo tempo que leva para esses degraus rolarem pela escada. Nessas circunstâncias, admitindo tudo isso, todos esses valores, como é que eu vou encontrar a quantidade de degraus visíveis dessa escada? Se eu considerar duas situações. Primeiro, o movimento de subida do garoto. Quando o garoto sobe, ele vai contar 1, 2, 3, 4, ele conta 10 degraus. Se essa escada tivesse parado e ele contasse 10 degraus, isso não seria suficiente para ele ir do primeiro piso ao segundo piso. Isso significa dizer que a escada ela deu uma ajudinha para o garoto. Essa escada ela rolou uma determinada quantidade de degraus. Então isso quer dizer que no movimento de subida do garoto, o número de degraus visíveis dessa escada é constituído da soma da quantidade de degraus que o garoto subiu, que no caso do nosso problema foram 10 degraus, mais a quantidade de degraus que a escada rolou durante esse movimento de subida do garoto. Como eu sei que a velocidade da escada é a razão entre o número de degraus que rola e o tempo que leva para rolar esses degraus, evidentemente, se eu multiplicar essa velocidade pelo tempo em que essa escada ela ficou com seus degraus rolando, ao cancelar o tempo, eu vou encontrar exatamente o número de degraus que a escada rolou no respectivo tempo. Então, como eu quero determinar quantos degraus rolaram no tempo em que o garoto levou para subir, que foi exatamente 20 segundos, eu pego a velocidade da escada e multiplico por 20. Assim é uma maneira que eu tenho de encontrar x, o número de degraus visíveis da escada. Uma outra maneira que eu tenho de encontrar x, que é o número de degraus visíveis da escada, é eu considerando o movimento de descida do garoto. Nessas circunstâncias, vai ocorrer aqui uma particularidade interessante. Nesse caso, o garoto, o movimento de descida dele é desfavorecido pelo movimento de subida da escada. Isso quer dizer que quando o garoto contou 50 degraus, ele contou muito mais degraus do que a escada realmente tem. Isso porque a escada está subindo. Isso quer dizer que, nesse caso, para achar a quantidade de degraus visíveis, eu devo pegar a quantidade de degraus que o garoto contou ao descer e subtrair a quantidade de degraus que a escada rolou. E como é que eu vou achar sempre a quantidade de degraus que a escada rolou? Sempre você pega a velocidade da escada e multiplica pelo tempo em que a escada ficou funcionando. No nosso caso, ela ficou funcionando durante o movimento de descida do garoto, que levou exatamente 30 segundos. Então, se eu pegar a velocidade da escada e multiplicar por 30, eu vou encontrar um número de degraus que a escada rolou durante o movimento de descida do garoto. Lembrando que durante a descida do garoto, a velocidade dele, esse movimento dele, é desfavorecido pelo movimento de subida da escada. Se resolvermos esse sistema, vamos encontrar x, que é o que a questão quer, o número de degraus visíveis que essa escada tem. Uma maneira de a gente resolver esse sistema, podemos simplesmente multiplicar a equação de cima por 3
e multiplicar a equação de baixo por 2 e somar essas duas igualdades. Assim vamos anular a velocidade da escada, que não interessa a gente encontrar, a gente quer achar o x. Porque se eu multiplicar 3 vezes 20, fica 60 positivo, e 2 vezes 30 aqui vai ficar 60 negativo. Quando eu somar, vamos anular a velocidade da escada e encontrarmos o valor de x. Vamos lá. 3 vezes x, 3x, 2 vezes x, 2x, 3x com 2x, 5x. É igual a 3 vezes 10, 30, 2 vezes 50, 100, 50 com 30, 130. E aqui ficou 3 vezes 20 vezes a velocidade da escada, 60 vezes a velocidade da escada positiva. 2 vezes 30 vezes menos a velocidade da escada, 60 vezes a velocidade da escada negativa. Quando a gente somar, um anula o outro. Assim sendo, o valor de x é igual a 130 dividido por 5, que vai dar exatamente 26 degraus. Então, essa é a quantidade de degraus que a escada tem. Espero que você tenha gostado e aguarde os nossos próximos vídeos. E até mais, pessoal.